Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula sobre jejum intermitente para iniciantes e para aquelas pessoas que querem emagrecer. E por que e quais os melhores horários desses jejuns, beleza? Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho da história. Uma história que vai tranquilizar vocês e vai deixar as coisas muito mais fáceis de serem entendidas. Nós temos uma capacidade nata de ficarmos sem comer. O detalhe é que nós perdemos essa capacidade. Nossas células estão preparadas, nosso corpo está preparado para ficar sem comer. Ele atinge vários processos onde nós nos normalizamos, nós entramos em equilíbrios sem a alimentação. E aí eu vou buscar lá atrás, nos nossos ancestrais, os caçadores-coletores, aquelas pessoas que tinham que caçar o seu alimento. E essas pessoas ficavam 1, 2, 3, 4, 5, até uma semana sem comer, caso a escassez fosse maior. Então eles entravam em jejum, claro que era por escassez. E aí após eles conseguirem pegar a caça, eles comiam e iniciavam o ciclo novamente, buscando a sua caça. E aí essa era a vida, né? Você precisava viver para caçar o seu alimento. Legal? Então nós já tínhamos e nós nos adaptamos muito bem a isso. E de onde que eu tiro isso? Além de ter a parte literária, eu tenho a parte conclusiva de que eu estou aqui falando com você, então essa parte evolutiva aconteceu e você está aqui me vendo. Significa que nós passamos e nos adaptamos muito a essa situação de escassez. Legal? Seguindo essa sequência cronológica, nós temos aí relatos de 5.000 anos atrás do jejum já voluntário sendo utilizado para fins terapêuticos, para fins curativos, né? E nomes mais conhecidos para você, como Platão, Sócrates, Pitágoras, faziam uso do jejum e também aplicavam em tratamentos terapêuticos na medicina ocidental. Isso são relatos já bem claros hoje para toda a comunidade científica. Legal. Existe o jejum, que é o jejum espiritual, juntamente com o jejum alimentar, que a gente vê hoje acontecendo também nas religiões, né? Cristianismo, budismo, hinduísmo. Então a gente tem o jejum presente na nossa história. É uma capacidade que nós temos, uma capacidade que nós desenvolvemos e, ao mesmo tempo, nós perdemos. Aquietamos essa capacidade. Então, o que é o jejum? É o resgate de uma condição de equilíbrio do organismo, onde ele entra em declínio alimentar e se reequilibra, ajudando a perda de peso, ajudando a aumentar a saúde. Legal? Mas agora a gente está vivendo uma onda de jejum, que é uma era, uma febre, uma moda do jejum. E não por quê? Então por que a gente não fala mais sobre o jejum e quais são os melhores, quais são os processos e como começar? Tá? O meu nome é Paulo Domingos, o pessoal me conhece como Paulinho. Eu sou praticante sim de jejum, há quase 10 anos eu pratico esse hábito maravilhoso e tenho muitos benefícios, colho muitos benefícios. E agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. E tem mais. Se você estiver gostando, toca o sininho aqui, segue a gente para que a gente continue produzindo e que você receba também essas informações quando a gente lançar um novo conteúdo. Mas vamos lá. Eu dividi em 4 jejuns para você, que são os mais comuns, são os mais aplicados, o que você vai escutar falar muito normalmente sobre eles, que é o de 12, o de 16, o de 20 e o de 24. Legal? Então eu vou começar aqui falando sobre o jejum de 12 horas. É um jejum curto, é um jejum fácil de encaixar no seu dia a dia e que você pode estar aí colhendo vários resultados no seu corpo. Vamos lá. No de 12 horas, eu vou contar o que acontece no seu corpo aqui para você entender. Nas 4 primeiras horas, os seus níveis de açúcar se normalizam. Legal. De 4 a 6 horas começa a utilização da gordura do seu corpo. Bom, né? De 6 a 8 horas, você começa a produzir corpos cetônicos, que é fruto da quebra dessa gordura, que se transforma nesse poderoso combustível aí para suas mitocôndrias, para o seu corpo. De 8 a 12 horas, você começa a fazer a autofagia, que é uma renovação das suas células. Maravilhoso! Então tá aí tudo o que acontece no seu corpo nessas 12 primeiras horas de jejum. Simples 12 horas de jejum. E qual é o melhor horário? Eu te diria que o jejum ele pode ser iniciado em qualquer horário que você queira. Mas eu, particularmente, vou te dar uma orientação
e eu faria o jejum às 8 horas da noite. E por quê? Porque eu terminaria a minha janta, jantaria, faria a minha última refeição e voltaria a comer às 8 horas da manhã. Naturalmente, normalmente fazendo as 12 horas de jejum e colhendo todos esses resultados que acontecem no organismo. Tá entendido? Esse foi de 12 horas. 16 horas. Legal, 16 horas, muito próximo de 12, também fácil de ser aplicado depois que está um pouco mais adaptado. E vamos falar dos benefícios. Como eu tinha falado, 4 horas normalizam os níveis de açúcar. 8 horas, 6 horas, a gente começa a usar gordura. 8 horas, produção de corpos cetônicos, maravilha, fruto da quebra da gordura. 8 horas. 12 horas, você começa a ter autofagia. O que é autofagia? Autofagia é a renovação celular, você começa a renovar as suas células, fica mais bonito, né? E aí, vem às 16 horas, você fica sem fome. Porque além de você estar usando a gordura, você está num estado energético muito, muito bom. Bacana. Mas eu vou me aprofundar numa outra aula sobre isso, tá bom? Desde que você esteja bem hidratado, é claro, né? Vamos lembrar de se hidratar quando a gente fizer o jejum, porque é um processo aí onde a água, o líquido, a gente vai perdendo e isso é importante ser reposto. Mas isso é tema para uma outra aula também. Vamos lá. Qual é o melhor horário para iniciar esse jejum? Eu diria para você que também pode-se iniciar esse jejum a qualquer horário. Mas eu te diria, faça no mesmo horário que você se adaptou no de 12. Ou seja, 8 horas da noite. Comece às 8 horas da noite. E o que vai acontecer? Essa estratégia é boa. Você começa 8 horas da noite, depois da sua janta, vai até as 8 da manhã, pula o seu café da manhã e só vai almoçar. Deu 16 horas. Você colhe todos esses benefícios. Bacana? Legal? Ótimo. Vamos lá. Entendido? Vamos para o de 20 horas. Aí, agora, deixa eu dar um breakzinho e falar para você. É um jejum que eu adoro, que eu pratico muito e porque eu estou adaptado aos outros e normalmente eu faço de 16 horas, porque é fácil pular o café da manhã para mim hoje. E eu gosto muito, tá? Eu gosto muito dele por causa dos benefícios que ele causa. Lembrando, estabiliza, normaliza os níveis de açúcar, começa a produzir, começa a converter a sua gordura, começa depois a produzir os corpos cetônicos, você fica com ausência de fome e aí começa também a autofagia. E a gente está falando aqui dessa redução de fome numa situação onde tu fica com energia muito boa mesmo, sem problema nenhum. E aí, de 16 a 20 horas, você tem a produção do GH e você tem também o equilíbrio, a equalização dos seus níveis de insulina, que é muito positivo. Então aí nós estamos com tudo aquilo que acontece no seu corpo nessas 20 horas. Entendido? Bom, né? Eu acho muito bom essa situação. Mas Paulinho, e agora? 20 horas. Que horas que eu começo? Aí eu vou dar uma mexida aí, eu vou dizer de novo para você. Você pode começar a qualquer horário o jejum, você pode fazer dentro da sua cabeça, o horário que você... eu não quero comer agora, daqui a 20 horas eu vou comer, você que sabe. Tá certo? Mas eu te diria assim, desce o horário para 5 da tarde. Tenha a sua última refeição às 5 da tarde. E aí, conte 20 horas a partir das 5 da tarde. Vai ficar muito próximo do seu almoço ali, não vai atrapalhar tanto, e você vai ter a sua próxima refeição e você vai poder transcorrer da melhor maneira possível essas 20 horas. Então, essa é a estratégia. Tá entendido? Tá dito o que acontece no seu corpo e o horário. E agora vamos para os de 24 horas. Uau! Eu escuto falar assim, puxa, 24 horas ficar sem comer. Realmente, quando eu nunca tinha feito isso, na verdade, foi um baque, foi um susto, assim, 24 horas, vou ficar um dia inteiro, mais uma noite inteira sem comer. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar muito bem adaptado, né? 24 horas sem comer, a gente está bem adaptado e de bem consigo, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos recapitular aqui que é importante. Normaliza os níveis de açúcar. Começa a usar gordura. Corpos cetônicos começam a ser produzidos. Autofagia acontece. Você fica sem fome. Você tem
a produção do GH. Você tem o reequilíbrio dos seus níveis de insulina. Você baixa os níveis de insulina do seu sangue, ou seja, diminui o fator inflamatório do seu corpo. E aí vem o que eu acho mágico desse processo de 24 horas, que você tem a duplicação, a replicação, o aumento da quantidade das células imunológicas do seu corpo. Isso é maravilhoso, isso é muito interessante, isso é bem legal. E qual o melhor horário para fazer? Mais uma vez, qual o melhor horário? Qualquer horário, você pode começar. Não vou mais comer de hoje para amanhã. Aí você tem que ver que vai ser um ciclo de 24 horas, né? Você pode começar a qualquer horário, mas eu te dou uma dica. Comece após o seu almoço. Faça seu almoço, coma bem, se sinta tranquilo, se alimente e parte para o seu ciclo de 24 horas. Tranquilamente você vai conseguir chegar lá e naturalmente você vai conseguir conquistar isso. Tá entendido? Então aqui eu falei dos 4 principais hoje jejuns utilizados, que é o de 12, 16, 20 e 24. Eu te dou a minha orientação. Comece pelo de 12. Ele é mais fácil. Tu consegue adequar melhor ele nos teus horários. Tu não vai ter tipo nenhum de problema. E se você resolver fazer de 16, de 20, 24, você pode ter dor de cabeça, fadiga, cansaço, náuseas, irritação, tudo isso aí. Mas isso é tema para uma próxima aula, que aí eu vou estar abordando isso aí para conversar com vocês. Tá legal? Muito obrigado. Essa foi uma aula sobre jejum intermitente para iniciante, aquelas pessoas que querem perder peso. Quais os principais e por quê? Tá? Espero que você tenha gostado. Dê like aí no canal, que a gente agradece e nos vemos na próxima aula.